Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre ovelhas, né? A gente vê que na Bíblia, né, Deus fala muito de ovelha. Eu fui lá pesquisar e eu vi que 35 versículos bíblicos são sobre as ovelhas, né? Então, por que Deus usa muito essa comparação de ovelhas, né? Porque Ele quer mostrar para a gente que Ele quer cuidar de nós, próprio como um pastor cuida das ovelhas, né? Então, o pastor, a gente sabe que é ele, né? As ovelhas somos nós, né? Mas há três tipos de ovelhas. Deus tem falado comigo, eu quero compartilhar com vocês. Mas, primeiramente, quero ler um versículo bíblico muito conhecido, né? Que é em João 10, né? Que fala assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de que não são as ovelhas, devia o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Né? Tem muito para falar sobre esse versículos bíblicos, né? Então, primeiramente, a gente pode ver que vamos analisar o contexto, né? Que é a coisa mais importante que tem que fazer, não tem que pegar um versículo isolado, né? Aqui Jesus está falando contra o sistema religioso, contra a liderança religiosa, né? Para mostrar que tem ovelhas que são dele, né? Que já tá que já são dele. Que há três tipos de ovelha, na verdade. Tem uma ovelha que já está com ele, tem uma ovelha que tem que se agregar no aprisco, né, que são os gentios, né, e tem outra ovelha, né, que Deus tem me falado, é, que já está perdida, que não tem jeito, né. Então, para justificar, depois falarei das três, mas para justificar essa ovelha que não tem jeito, vou pegar um versículo da Bíblia em 1 Reis 22 e 17. 22, capítulo 22, versículo 17, que fala assim: Então disse ele: Via todo Israel disperso pelo monte, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor disse: Este não tem Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então, se a gente analisar esses versículos bíblicos de 1 Reis, a gente tem sempre que analisar, a gente vê que o rei de Judá, Josafá, né, queria se juntar ao rei de Israel, né, para tomar de volta Ramote e Gileade, né, que eram dos lugares, né, que tinham pedido pelos sírios. Então eles fazem o quê? O Josafá fala para o rei de Israel se tinha um profeta, né, que podia falar para eles se ia ganhar ou não aquela batalha, né? Aí o rei de Israel não queria muito, né? Porque sabia que tinha um que sempre falava a verdade, Micaías. Aí, ao final, chama ele, né? E ele, quando começa a falar na mentira, né? Que ia dar certo, podia ir lá e ia ganhar. E depois o rei fala, não, mas fala a verdade. E ele fala a verdade, que via todas as ovelhas de Israel dispersas, né? Que na verdade não ia conseguir ganhar, né? E o que depois aconteceu, a gente, se continuar a ler primeira vez, a gente vê que eles, na verdade, perderam mesmo, não conseguiram. Então, o que significa isso? Há três tipos de ovelhas, né? Primeira é a ovelha que já está com Jesus, já está no rebanho, já está no aprisco de Jesus. A segunda é a ovelha que não está, que está fora do aprisco, né? É a ovelha que está, praticamente, é a ovelha, aqui se refere aos gentios, né? Mas essas ovelhas que é, somos nós, né? As ovelhas que estão na carne, que está perdida no mundo, como era eu também, escravo da carne, escravo do vício, escravo, né, do mundo. Aí a gente pode resgatar essa ovelha como?
através do nosso amor, sendo exemplo de cristãos, sendo exemplo de pessoas de Deus, né? Para poder resgatar essas pessoas que estão perdidas, né? Próprio como Jesus fez, né? Que carregou no colo aquela perdida, né? E voltou com ela no aprisco, no rebanho dele. E tem a terceira ovelha é aquela que, mesmo ele fala aqui num contexto de guerra, etc, etc. Deus está falando comigo que tem uma ovelha que está perdida mesmo. Quando ele falou que estava perdida, perguntei para ele, mas como é possível que está perdida? Se o Senhor não faz a percepção de pessoas, como é possível, né? A Bíblia fala 2 ou 3 versículos sobre isso, que Deus não faz exceção de pessoas, né? Para eles são todos iguais. E ele me falou por quê? Por causa da queda, uma parte do ser humano já está condenado, já não vai aceitar Jesus, né? Por causa da queda do pecado, não vai aceitar, né? E a gente pode ver isso também no ladrão da cruz, né? Ele estava lá, né? O Jesus Cristo morrendo, né? Para 2 tipos de pessoas, né? Uma pessoa que ele já sabia que ia se arrepender e outra pessoa que não queria se arrepender de jeito nenhum. Tem gente que não vai se arrepender, não quer Jesus, não quer de jeito nenhum. Infelizmente, né? Será condenado, como fala a palavra de Deus. Que crê será salvo, que não crê será condenado. Né? Então tem 3 tipos de ovelha. Uma que já está com ele, uma que a gente vai ter que resgatar, mas não resgatar, não vai para o inferno, não. Através do nosso amor, apresentando um Deus de amor, né? Como Jesus né? Era e é. Então, uma ovelha que infelizmente não vale a pena perder tempo, porque ela não vai aceitar, não vai aceitar Jesus, né? Então ele fala, volte para casa, não tem jeito, né? A gente através do Espírito a gente vai saber quais são as ovelhas que é para falar, né? Você viu que na palavra de Jesus de João 10 fala, né? E ele ouvir a minha voz, né? Porque sabem que eu sou, né? E aqui a gente vê que contra os religiosos fala, né? Depois fala ali também o que significa o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, né? Foi tirado do contexto, né? Porque você pega só esse versículo, não se analisa tudo, né? A coisa mais errada que, infelizmente, a religiosidade ensina, pegar versículo isolado sem ver o contexto, né? Mas tem 3 tipos de ovelhas. Aquela que está já perto de Jesus, aquela que a gente tem que resgatar, como Jesus resgatou através do nosso amor, né? E as ovelhas que não vale a pena ficar atrás dela porque não vai querer, não vai aceitar Jesus de jeito nenhum. Então, essa é a nossa responsabilidade. Se quiser compartilhar, compartilhe. Escreva nos comentários o que você acha desse vídeo. Um abraço grande e até a próxima.